diante do trono de Deus, justificado eu posso ser, pois há alguém em meu favor, que intercedendo está por mim. Minha vida está em suas mãos, eu posso ter a salvação, justificado pela fé em Cristo meu intercessor, em Cristo meu intercessor. Quando o inimigo me acusar, mostrando quão culpado sou, eu clamo a Cristo e seu amor, pois intercede em meu favor. Meu Salvador morreu por mim, por isso agora livre sou. Jesus o preço já pagou, o justo Deus me perdoou, o justo Deus me perdoou. Diante do trono, meu Jesus, junto ao Pai, no céu está, o imutável, grande eu sou, o Rei da glória, meu Senhor. Junto ao meu Deus eu forte sou, seu Filho já me resgatou, minha vida transformada está. Jesus agora vive em mim, Jesus agora vive em mim. Junto ao meu Deus eu forte sou, seu Filho já me resgatou, minha vida transformada está. No céu um dia vou cantar, com Cristo em mim eu vou morar. Amém. Bom, agora nós vamos para a nossa última palestra, tá? Vai ser pelo nosso irmão Estevam Negreiros, de Taquara, Rio Grande do Sul, tá? Ele vai falar sobre a justiça de Cristo. Vocês já viram uma pincelada aí com o nosso irmão Rubem Fernandes. Ele deu uma explicadinha na justiça de Cristo para mostrar para vocês que o Espírito Santo é o que vai fazer essa obra, essa justiça de Cristo em cada um de nós. Agora nós vamos entender melhor ainda o que seria essa justiça de Cristo, por que da importância dela, por que nós necessitamos entender sobre esse tema. Bom, meu amigo Estevam, tá tudo certo contigo aí? Olá, Roberto, boa tarde. Tudo certo, Bom, sim, meu amigo. amém. Bom, Estevam, você pode fazer a sua oração, que o Espírito Santo te unja nesse exato momento e que a nós todos para entender essa mensagem. Os seus próximos 50 minutos são seus. Deus abençoe. Tá ótimo, então. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para orarmos, para pedir a iluminação do Espírito Santo. Oremos, querido Deus, eterno Pai. Senhor, sabemos que somos falhos, ó Pai, pecadores, destituídos da Tua graça e que necessitamos, ó Pai, urgentemente da Tua justiça. Urgentemente de Cristo, ó Pai, porque em nós não há nada de bom. Precisamos, ó Pai, que Tu habites em nós para que o egoísmo seja excluído de nossa vida e que nós vivamos uma vida segundo o Espírito. Pedimos agora, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para que quebre os nossos corações de pedra, para que nós possamos entender e aceitar a mensagem que Tu queres que nós apliquemos à nossa vida. Fica com cada uma das pessoas que está acompanhando essa vigília. É o que eu lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, eu saúdo a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo aqui na vigília, preparando o remanescente fiel. Eu não consegui acompanhar todas as palestras,
mas uma boa parte delas eu acompanhei a do Tiago, a do Hilton, a do Dr. Guilherme, a do Rubens Fernandes, e tenho certeza que Deus está trabalhando poderosamente no coração das pessoas que estão compartilhando as mensagens, compartilhando os testemunhos e ainda mais no nosso coração de nós que estamos assistindo e acompanhando a vigília. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? O meu nome é Estevam Negreiros, eu tenho 19 anos e moro aqui no Rio Grande do Sul. O Roberto é meu amigo, o Hilton, o Tiago são amigos meus, e tenho certeza que terei a oportunidade de conhecer vocês, muitos de vocês ainda, nesse mundo missionário. Então, o tema que o Roberto passou para que eu conversasse com vocês, para que nós estudássemos juntos, é a justiça de Cristo. E eu preparei uma palestra completa sobre a justiça de Cristo. E eu estava acompanhando a vigília e, graças a Deus, o nosso irmão Rubens Fernandes basicamente fez uma palestra completa sobre a justiça de Cristo. Ele explicou exatamente o que é a justiça de Cristo. Justiça nada mais é do que obediência. Então, na verdade, justiça de Cristo é um sinônimo de obediência de Cristo. E a obediência de Cristo, ela se torna prática quando ela age em nossa vida. Nós não podemos nada. Cristo, em sua natureza humana, não conseguia fazer nada, não conseguia ser vitorioso em suas tentações. Mas, ligado ao poder divino, ligado ao Espírito Santo, com Cristo habitando, no caso de Cristo, né, com o Espírito Santo habitando no coração dele, ele conseguiu ser vitorioso. Então, basicamente, a justiça de Cristo é a obediência de Cristo em nós. Eu sou fraco, eu sou pecador, a minha natureza tem fortes tendências ao pecado, ou seja, eu não consigo obedecer à lei de Deus. Ponto. Eu não consigo obedecer à lei de Deus. Mas aquele que veio em carne pecaminosa e teve uma vida vitoriosa, que venceu as terríveis tentações, as quais ninguém nunca será convidado a suportar tamanhas tentações, viveu uma vida perfeita. E aquele que viveu uma vida perfeita pode viver em mim e em você, para que nós, mediante a presença interior de Cristo, do Espírito Santo em nós, nós possamos ter uma vida perfeita também em Cristo. Então, essa é a justiça de Cristo, é a obediência de Cristo em mim e em você, já que nós não podemos nada. E como o Rubens, ele já fez uma introdução e já explanou de forma completa a questão da justiça de Cristo, eu me aprofundarei ainda mais como nós conseguimos, de forma prática, alcançar essa justiça, como nós podemos ser vitoriosos efetivamente. Primeiramente, eu gostaria de introduzir com a seguinte questão, com o seguinte relato bíblico. Nós sabemos que Adão e Eva, eles tinham a oportunidade de estar face a face com Deus. Adão e Eva tinham a oportunidade de, a cada momento, a cada dia, todas as tardes, eles tinham a oportunidade de estar face a face com Deus, com o próprio Cristo, onde Cristo ensinava lições da natureza para eles. Então, eles eram pessoas super privilegiadas, onde podiam estar face a face com Deus. Mas, após a queda de Adão e Eva, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se esconderam da face de Deus. Eles fugiram da face de Deus e não queriam mais estar diante de Deus. E você percebe que sempre quando Deus ele quer falar, ele quer se mostrar para algum ser humano, ele precisa de uma espécie de disfarce. Por exemplo, ele falou com Moisés não através de sua forma física, mas através de uma sarça ardente. Quando Deus falou com Moisés, ele não apareceu o rosto de Deus. Moisés não esteve face a face com Deus,
O que aconteceu? Deus ele mostrou apenas as suas costas para Moisés. Quando o próprio Deus veio para a Terra, ele não veio na sua forma original. Ele se tornou um homem para que nós pudéssemos estar frente a frente com ele. E um desses casos, e talvez o mais simbólico, o maior antes da presença de Cristo, né, a maior representação de Deus aqui na Terra é a Arca da Aliança. Eu não sei se você se lembra, mas a Arca da Aliança representava a própria presença de Deus, tanto que ninguém poderia tocá-la, ninguém poderia vê-la, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. Só que, certa vez, na cidade de Bet-Semes, algumas pessoas olharam a Arca da Aliança. E nós sabemos que após o pecado, o homem não pode estar face a face com Deus. E veja só o que acontece aqui nessa história, que está relatada em 1 Samuel, no capítulo 6. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo, e quem subirá desde nós? Então, a partir do pecado, o homem não pode estar mais face a face com Deus. E quando o homem esteve face a face com Deus, nós vemos ali, diante da presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança, esses homens, esses 70 homens foram fulminados, porque eles não puderam suportar, subsistir, permanecer na presença de Deus. Então, os outros habitantes da cidade de Bet-Semes, eles se assustaram e com grande temor e terror disseram: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus Santo? Ou seja, quem é que pode suportar, quem é que pode subsistir, quem é que pode aguentar estar na frente de um Deus tão santo e tão poderoso como esse nosso Deus? Quem pode? Quem pode estar face a face com Deus? E a resposta é dada em Salmos. E a mesma pergunta que foi feita aqui em 1 Samuel é feita aqui em Salmos e é respondida também. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, aquele que é capaz de suportar, de permanecer na presença de Deus, é o que é limpo de mãos e puro de coração. E Jesus, no seu Sermão do Monte, ele apresenta essa mesma ideia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, para que nós possamos subsistir, permanecer diante de Deus no seu retorno e viver a eternidade diante dele, nós precisamos ser limpos de mão, puros de coração. Mas o que é ser puro de coração? O que é ser puro de coração? Ellen White, aqui no livro Maior Discurso de Cristo, ela ilustra um pouco melhor o que é ser puro de coração. Leia aqui comigo. Na cidade de Deus não entrará coisa alguma que contamine. Todos quantos houverem de ser seus moradores hão de ter se tornado aqui puros de coração. Mas as palavras de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, têm um sentido mais profundo. Primeiramente, nós vemos aqui, novamente, Ellen White confirmando o que a Bíblia diz. Para que nós estejamos com Cristo no céu, nós precisamos ser puros de coração. Mas agora, o que é ser puro de coração? Ser puro de coração, continuando, tem um sentido muito mais profundo. Não somente puros no sentido em que o mundo entende a pureza, livres do que é sensual, puros de concupiscências, mas fiéis nos íntimos desígnios e motivos da alma, isentos de orgulho e de interesse egoísta, humildes, abnegados, semelhantes a uma criança. Então, ser puro de coração é ser, veja só,
Não é ter um pouquinho de orgulho, um pouquinho de interesse egoísta, mas é isentos, nada de interesse egoísta, ou seja, em nenhum momento eu estou pensando em minha vontade, em nenhum momento eu estou pensando nos meus gostos. Isso é ser isento de orgulho. E nós sabemos também quando nós precisamos fazer alguma reforma em nossa vida, mas nós sabemos que no íntimo nós não estamos fazendo pelo motivo correto. Ou quando nós falamos algo, vivemos algo e nós sabemos que no íntimo o motivo não é o correto, mas aqui diz que o puro de coração é íntimo. Os seus íntimos desígnios são puros, isentos de interesse egoísta. Mas isso daqui está um pouco teórico, né? Tá bom, isento de orgulho, de egoísmo, mas o que significa isso na prática? É isso que nós vamos entender agora para que a gente possa entender qual é a nossa condição. Qual é a condição da nossa natureza e o quão urgentemente nós precisamos de Cristo. O quão longe deles nós estamos. Veja só. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e amorosos, alegres no meio das contrariedades e irritações. Ou seja, nós vimos que a justiça de Cristo é Cristo habitando em nós. E aqui está falando, aquela pessoa que é pura de coração, aquela pessoa em que Cristo habita nela, ela é paciente, bondosa, amorosa e alegre. E ser paciente, bondoso, amoroso e alegre em momentos de alegria, na igreja, de vez em quando no trabalho, isso é muito fácil. É muito fácil. A questão é ser paciente, bondoso, amoroso e alegre no meio das contrariedades e irritações. Quantas vezes nós temos momentos de contrariedades e irritações em nossas vidas? Quando, por exemplo, é o exemplo que eu mais dou, nós estamos dirigindo e vem um outro carro e passa do nosso lado e a gente fica bravo e a gente fala, olha, e a gente se levanta, olha, meu amigo, para de fazer isso, presta atenção, e a gente não age pacientemente, bondosamente, amorosamente. E isso nós podemos aplicar em todos os momentos, quando algum familiar nosso nos irrita, quando a nossa mãe, o nosso pai, o nosso cônjuge, o nosso irmão, o nosso filho nos irritam. Acontece algum momento de contrariedade, como eu ajo diante desse momento? Eu sou paciente, eu sou bondoso, eu sou amoroso, eu sou alegre. Isso é ser puro de coração. O que é que acontece? É que nós, muitas vezes, não somos nada disso. Na verdade, é o pecado que nos domina. Na igreja, nós estamos sempre lá, ocupando os primeiros assentos, sempre com uma roupa bem bonitinha, sempre defendendo a verdadeira alimentação, a reforma da música, mas alguém vai lá, cutuca a gente, acontece algum problema em casa, aquela paciência, aquela amorosidade, aquela alegria, ela cai por terra. Então, aí está um dos termômetros que nós podemos ver se Cristo está realmente habitando em nós. E nós sabemos que não está habitando em nós, em mim e em você, nos membros de nossa igreja. Nós vemos cada cena em nossa igreja que, muitas vezes em nossa vida, que nós vemos que Cristo não está habitando em nós. Um outro exemplo. O amor não apenas suporta as faltas dos outros, mas se submete alegremente a qualquer sofrimento ou inconveniência que tal tolerância torne necessária. Quantas vezes acontece em que nós somos mansos, tá bom, ó, você quer fazer da sua forma, meu amigo, faça da sua forma. Daí essa pessoa faz errado e eu venho e falo, olha, não falei para você que daria errado? Eu não falei para você que fazendo isso, você ia acontecer isso? Ou muitas vezes acontece assim, muitas vezes em nossa vida, a gente está dirigindo lá e eu falo aqui, ó, olha aqui, ó, o GPS é para cá. Eu vou falar para o meu pai, né, ó, pai, o GPS é para lá, vai para lá. E meu pai, não, eu quero seguir em frente. Eu quero a ideia errada, eu falo, olha aí, pai, eu não falei para você que estava errado, mas esse não é o amor.
Quando eu ajo dessa forma, Cristo não está habitando em mim. Porque o amor não apenas suporta as faltas dos outros, mas se submete alegremente. Não é apenas se submete de qualquer forma, mas alegremente a qualquer sofrimento ou inconveniência que tal tolerância torne necessário. Esse é o verdadeiro amor. Eu pergunto, Cristo está habitando em nosso coração? Nós temos sido mansos igual a Cristo? Porque nós vimos que a justiça de Cristo é a obediência de Cristo, é o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo está em nós? Outro texto. O amor nunca exporá desnecessariamente as faltas dos outros. Não escuta com avidez os relatos desfavoráveis, mas procura trazer à mente algumas boas qualidades do difamado. E quantas vezes nós vemos, até no nosso meio, as pessoas que acreditam na verdade presente, acontece alguma coisa e no dia seguinte todos nós já sabemos. Não, mas eu não falo fofoca e eu não compartilho as fofocas, mas nós muitas vezes, tá bom, eu não falo, mas quando alguém fala, não, pode falar para mim, pode falar, eu vou guardar o segredo. Ou a gente fica com aquele desejo de realmente, ó, eu não vou compartilhar, mas eu quero saber. Eu quero saber. Quando isso acontece com nós, Cristo não está habitando em nós. Nós estamos destituídos da graça de Cristo. E tudo isso é porque Cristo não habita em nós. Nós muitas vezes nos irritamos, muitas vezes agimos com impaciência. E como eu disse, fora é muito fácil manter um caráter bom. Na igreja, afinal a gente passa só sábado de manhã lá e 1 hora na quarta-feira e na sexta e no domingo. A questão é, na nossa casa, como nós temos refletido o caráter de Deus? Nós estamos nos irritando? Estamos fazendo fofocas? Escutando fofocas? E isso é o que infelizmente acontece conosco. Porque, como nós vimos, Cristo não está habitando em nós. Veja que todos esses textos mostram que quando Cristo habitar em nós, quando o amor habitar em nós seremos dessa forma. Mas nós estamos muito longe disso. Mas há um grupo que consegue subsistir, que consegue permanecer diante de Deus. Em Apocalipse, nós vemos uma cena onde um grupo de pessoas repete aquela mesma pergunta. Essas pessoas veem a Cristo face a face voltando nas nuvens do céu e dizem aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir? Quem é que pode suportar estar na presença de um Deus Santo? Mas há sim um grupo. Há sim um grupo que pode suportar, que pode permanecer na presença. E esse é o remanescente fiel. São estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram e as embranquiçaram no sangue do Cordeiro. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Na versão Almeida Corrigida Fiel, diz que esses homens são irrepreensíveis. Veja só esse texto aqui de Sofonias, que diz que os restantes, ou seja, o remanescente. Algumas traduções traduzem como o remanescente. Os remanescentes de Israel, ou seja, os que deveriam ser nós, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Se nós quisermos permanecer, subsistir, estar face a face com Deus, essa mensagem precisa ser aplicada a mim. É como se fosse lido aqui: o Estevão não cometerá iniquidade.
nem proferirá mentira, e na sua língua não se achará, e na sua boca não se achará língua enganosa. Eu pergunto, isso pode ser dito de ti? Isso pode ser dito de mim? Nós sabemos que, infelizmente, essa não é a nossa condição. Não é a nossa condição como povo. Nós estamos muito longe de Cristo. Muito longe. Porque os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir um pouquinho, meio termo, não, completamente a imagem de Jesus. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Se eu e você queremos receber o selo do Deus vivo, subsistir, nós precisamos ser limpos de coração, puros de mão, mas nós sabemos que nós não somos. Nós não refletimos como povo perfeitamente o caráter de Cristo. Ou seja, Cristo não habita em nós. Porque nós sabemos, do verdadeiro fiel, é Cristo que habita nele, é Cristo que faz as obras no coração dele. Mas nós não temos refletido o caráter de Deus, nós estamos muito distante dele. Mas nós vimos com o nosso irmão Rubens Fernandes que para que nós tenhamos uma vida santificada, para que Cristo, na verdade, para que nós tenhamos as boas obras, para que nós obedeçamos à lei de Deus, Cristo precisa habitar em nós. E essa é a nossa esperança. Mas como Cristo pode habitar em nós em meio a tanta corrupção, mesmo em meio ao povo de Deus, mesmo em meio a mim e a você em nossos corações? Como nós podemos permanecer ligados a Deus? Nós vimos que é possível, que Cristo pode habitar no nosso coração. E aqueles textos que nós lemos podem ser aplicados à nossa vida. Você se lembra que diz que quando Cristo habitar em nosso coração, quando Cristo habitar, quando a justiça de Cristo for algo prático em nossa vida, nós seremos alegres, bondosos, longânimos, em momentos de irritação, de controvérsias. Então, como nós podemos ser revestidos de forma prática com a justiça de Cristo? Como Cristo pode habitar em nosso coração? Porque nós sabemos que ele não habita. Primeiramente, é a comunhão vital. Veja só esse texto comigo. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça, ou seja, na justiça de Cristo. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados. Efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos. Podemos, por tempo, separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, ficamos submetidos ao inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Então, o primeiro passo para que Cristo habite em nós, é nós termos uma ligação vital com Ele, uma ligação vital com Deus. Veja que não é um simples relacionamento, não é uma simples ligação, mas a cada momento está ligado com Deus, a cada segundo. Davi diz nos Salmos que ele meditava dia e noite na lei de Deus. Dia e noite ele perguntava, Senhor, qual é a tua vontade? A cada momento ele estava ligado com Deus. E sem uma conexão, uma ligação vital, onde a cada momento nós estamos conectados em oração com Deus, nós não teremos a justiça de Cristo. Veja só esse outro texto. A única defesa contra o mal é Cristo habitar. Na verdade, eu repeti aqui o versículo, né? O texto, né? Mas esse outro texto aqui, ele mostra
Como os pioneiros, eles conseguiam ter uma conexão vital, uma conexão a todos os momentos com Cristo. Veja só e faça uma comparação da vida deles, da experiência deles com a nossa experiência. Veja que nós estamos muito aquém dos nossos pioneiros do que Cristo foi. Com diligente exame de consciência e humildes confissões, chegamos devotamente ao tempo da expectação. Todas as manhãs sentíamos que nosso primeiro trabalho era assegurar-nos de que nossa vida estava reta diante de Deus. Compreendíamos que se não estivéssemos progredindo em santidade, estaríamos certamente retrocedendo. Aumentava o nosso interesse de uns para com os outros. Orávamos muito conjuntamente e uns pelos outros. As alegrias da salvação nos eram mais necessárias do que a comida e a bebida. Se nuvens nos obscureciam o espírito, não ousávamos repousar ou dormir antes que fossem varridas pela certeza de que éramos aceitos pelo Senhor. Então veja que os nossos pioneiros, eles se preocupavam em estar ligados a Cristo. Veja que para eles a oração, a comunhão com Deus era mais importante do que a comida e do que a bebida. E quantas vezes nós, muitas vezes acordamos, fazemos o nosso devocional rapidinho, eu estou atrasado, e já vou comer, e já vou para as minhas atividades, sendo que os nossos pioneiros, sendo que Cristo passavam horas em oração antes de levantar. Há muitos textos no Espírito de Profecia que mostra que nós não devemos levantar da cama, ou no caso dos joelhos no chão, antes de que nós tenhamos a plena certeza de que Cristo está conosco. Os nossos pioneiros passavam noites, madrugadas em oração. Cristo passava noites e madrugadas em oração. Enoque passava noites e madrugadas em oração para manter essa conexão vital com Cristo. Mas nós não conseguimos nem meia hora, nem uma hora de oração. E já nos cansamos, já vamos fazer as nossas atividades. Mas para que Cristo habite em nós, nós precisamos ter uma comunhão vital com Ele. Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fluir o derramamento de seu Espírito. Esses, porém, estão se retirando do cenário. E quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Como se comporta a geração que surge? Está convertida a Deus? Estamos nós atentos quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celestial? Ou estamos à espera de algum poder que agite a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir, enquanto nós não soubermos lutar com Deus, ter uma comunhão vital com Ele. A nossa vida, meus irmãos, nesse momento, deve ser a vida de Enoque. O Espírito de Profecia diz que Enoque tinha uma vida solitária. Uma vida solitária. Em que sentido? Porque a maior parte de seu tempo ele estava em oração. E é isso que nós precisamos. Muitas vezes nossa, chega a tentação e é aí que eu vou lutar, é aí que eu... Mas a luta é algo óbvio, é algo prático, que se eu tenho algum problema, eu não vou me preparar para o problema quando o problema chegou. Há uma guerra entre dois países. O país que vai se defender não vai se arrumar, pronto, eles estão chegando aqui agora que eu vou me arrumar. Não. Da mesma forma funciona com a vida cristã. Se eu quero ter a justiça de Cristo em mim, se eu quero ser vitorioso nas minhas tentações, contra as minhas tentações, eu preciso a todo o momento estar em alerta. É isso o que nos falta. É isso o que nós precisamos. É uma comunhão vital com Deus. E para que nós tenhamos uma comunhão vital com Deus e que nós sejamos revestidos da justiça de Cristo, nós precisamos da renúncia do eu. O próprio Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se eu quero ter a justiça de Cristo em mim, se eu quero que o Espírito Santo habite em mim, eu preciso abandonar o meu eu.
É basicamente aquela letra dos Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro no seu coração, então não é mais nada. Não pode haver dois senhores em um coração. Então, para que o Espírito Santo, para que Cristo habite em mim, eu preciso a renúncia do meu eu, renunciar o meu eu. A completa sujeição mediante Cristo à vontade de Deus é a nossa única segurança. Os pensamentos e impulsos egoístas que invadem a vida, produzindo notas discordantes, só podem ser eliminados achando-se todos ser sob controle de Cristo. No momento em que eu tenho uma comunhão vital com Deus, onde a todo momento eu estou em oração com Deus, eu tenho a oportunidade de a todos os momentos estar em sujeição a Ele. Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu coma? Como que tu queres que eu beba? E veja que a nossa única segurança é a completa sujeição. É nós perguntarmos a cada momento: Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Alguns há que parece sempre buscarem a pérola celestial. Não renunciam, porém, completamente a seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por esse motivo, não acham a pérola valiosa. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo no caminho da abnegação e sacrifício. E esse é um dos textos mais tristes quando aplicados à nossa vida do Espírito de Profecia. É a continuação. Quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar tão perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos, significa estar não quase, porém completamente perdidos. Enquanto eu e você não nos sujeitarmos completamente a Cristo, temos uma comunhão vital a cada momento em oração, horas em oração, clamando a Deus pelo seu Espírito Santo. Nós estamos quase salvos, estamos exatamente quase salvos, mas quase salvo significa estar completamente perdidos. É esse o tamanho da necessidade que nós temos da justiça de Cristo. Além disso, para que nós estejamos cheios da justiça de Cristo, para que nós consigamos alcançá-la, na verdade, aceitá-la de Cristo, é necessário também o nosso esforço. O nosso esforço, ele não é primariamente dirigido para vencer as tentações, mas sim para nos apegar à força de Cristo nos apegando e nos apropriando do poder da força de Cristo, é que nós podemos ter vitória sobre as nossas tentações. E Paulo deixa isso de forma muito clara, é um dos textos mais fortes que nós temos no Novo Testamento, de tamanha a ênfase de Paulo ao aplicar o esforço que nós devemos ter para nos agarrar a Cristo. Ele diz que tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo à escravidão, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, um outro passo para que nós alcancemos a justiça de Cristo, para que nós aceitemos, é o diligente esforço, porque Satanás ele virá com tentação. Quando nós estivermos quase a alcançar a justiça de Cristo, quase a aceitar completamente, Satanás irá nos atacar. Satanás irá nos mostrar um outro caminho. Mas nós precisamos ter o diligente esforço de nos ajoelhar e clamar a Cristo pelo poder. Há esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição de seu caráter. Deve haver um esforço
de cada nervo, fibra e músculo para deixar o mundo, seus costumes, práticas e modas. Muitos pensam que para nós alcançarmos a justiça de Cristo, como a vitória não é minha, é só eu estar aqui tranquilo, esperando que ela se aplique, que ela seja realidade em minha vida daqui a um tempo, daqui a algumas semanas, daqui a uns meses, talvez um ano. Mas há sim esforço. É necessário sim o esforço do homem, mas o esforço do homem para agarrar a Cristo. Cristo está com os braços abertos para nos alcançar, e a nossa missão é ir e agarrar esses braços, empregar toda a energia, cada nervo, fibra e músculo. É isso o que falta para nós. Nós estamos muito distantes de Cristo, e a nossa única saída é nos apegar a Cristo. É empregar toda a energia para estar junto com Ele. Eu acredito que o que nós tardamos em entender para que nós agarremos a justiça de Cristo é uma comunhão vital. Nós não entendemos o que é estar conectado a Deus a todos os momentos, a ponto de que, como o caminho a Cristo diz, que a oração deve ser a respiração da alma, que essa definição da oração seja também a nossa vida. Nós não entendemos o que é uma comunhão vital com Deus. Mas é isso que nós precisamos urgentemente entender. E quando nós entendemos o padrão que nós precisamos alcançar ligados a Cristo, nós precisamos renegar o nosso eu, abandonar as nossas próprias vontades e empregar toda a energia, cada nervo, fibra e músculo. O segredo para a justiça de Cristo, para que Cristo habite em nós, é nós termos uma viva comunhão com Ele. Então, o que eu devo fazer para alcançar essa justiça de Cristo, para abraçar a Cristo, é empregar cada nervo, fibra e músculo em oração, clamando para que Deus derrame essa justiça sobre mim. Essa é a única maneira. Veja só a ênfase que Paulo deu ali no seu texto, a ênfase que Ellen White dá aqui, de despender cada nervo, fibra e músculo, ou seja, cada suspiro meu, cada respiração, cada batimento cardíaco nosso deve ser um firme esforço para nos apegar a Cristo, para clamar a Cristo, para que Ele habite em nós. E há mais um ponto, que é outro tão importante quanto a viva comunhão com Deus, que é a fé. Eu quero ler aqui um texto para que nós entendamos de forma mais clara, efetivamente, o que é a fé e como nós podemos aplicar ela para que nós consigamos alcançar a justiça de Cristo. O texto que nós vamos ler se enquadra na entrada triunfal de Cristo, onde ele entra com aquela jumentinha em Jerusalém, e as pessoas estão lá com folhas de palmeira, cantando e exultando pela vinda do rei que eles pensavam que os livrariam do jugo romano. E diz aqui o seguinte, o versículo 37 em diante do capítulo 19 do livro de Lucas. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, Jesus, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então nós vemos aqui o seguinte cenário. Jesus ele está entrando em Jerusalém e as pessoas estão com folhas de palmeiras exultando, Deus seja bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E os fariseus vêm e falam, Cristo, manda essas pessoas se calarem, olha a confusão, a balbúrdia que eles estão causando aqui, mas Cristo diz,
Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Deus diz que as próprias pedras clamariam, você pensa que isso é algo literal, que é algo simbólico? O que Deus quis dizer aqui, o que Cristo quis dizer quando ele disse as próprias pedras clamarão? É algo literal? E eu digo para você, e você vai entender agora, que é efetivamente algo literal. Veja aqui o que estava profetizado em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui nos é apresentado a seguinte profecia, que quando Cristo ele entrasse em Jerusalém, quando Cristo ele entrasse em Jerusalém, o que aconteceria? Haveria exultação. A filha de Sião, que é Jerusalém, Jerusalém foi fundada em Sião, ela se alegraria, haveria exultação. Então, estava profetizado que quando Cristo ele entrasse em Jerusalém, haveria exultação e alegria. E nós sabemos que quando Deus diz algo, isso se cumpre. Então, quando Deus diz que, olha, quando Cristo entrar, haveria exultação? Haveria exultação. A palavra de Deus é infalível. Então, se os discípulos, se aquelas pessoas que estavam exultando se calassem, viria outras pessoas e clamariam, os próprios fariseus clamariam, e se calassem todas as pessoas. Os animais clamariam, exultariam, porque estava escrito: aquilo o que Deus fala se cumpre. Se Deus disse que isso iria acontecer, que haveria exultação, então isso aconteceria, porque a palavra de Deus tem um poder criativo. Se a palavra de Deus diz que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Por exemplo, nós temos o exemplo da criação. Quando Deus diz, haja luz, eu pergunto, necessitou de quanto tempo para que a luz fosse criada? Demorou 1 milhão de anos, e as partículas foram se juntando, e depois de tantos anos, e 1 milhão de anos, houve a luz? Não. Demorou 10 minutos? Também não. Demorou 5 minutos. No mesmo instante em que Deus disse, haja luz, houve luz. Porque o que Deus diz, isso acontece. Se Deus diz, haja luz, houve luz. Se Deus diz que quando Cristo entrasse em Jerusalém haveria exultação, se não fosse os discípulos, as próprias pedras clamariam. As próprias pedras exultariam, porque o que Deus disse cumpre. Então, quando Deus diz que Ele pode nos dar um novo coração, quando Deus diz que Ele pode habitar em mim e em você, em que a justiça dele pode ser a minha justiça, isso demora quanto tempo para acontecer? Vai demorar 1 ano? Vai demorar milhões de anos? Não. No mesmo momento pode acontecer. Veja só esse texto. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Quando Jesus diz que Ele quer habitar no nosso coração, que Ele quer nos dar um coração de carne, substituir os nossos pensamentos carnais pelos pensamentos do Espírito. Quando Ele diz que quer habitar em nós, Ele não está falando em nós, Ele está falando em você, especialmente em você. As promessas de Jesus se dirigem a mim. Tanto amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. A oração e promessa, preceitos e advertências pertencem a mim, à medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos, entra no desenvolvimento do caráter. Então, quando Deus diz que Ele pode nos dar um novo coração, Ele não está falando de forma geral, de forma genérica, Ele está falando para você. Quando Ele diz que Ele quer habitar em mim e que Ele quer transformar o meu coração,
eu devo aceitar. E isso não demora 1 ano, não demora 200 anos, não demora 15 minutos. Isso pode acontecer instantaneamente, apenas se eu acreditar. Veja só esse outro texto. Se a alma é sobrecarregada, a pessoa subjugada, isso nunca pode ser atribuído a Deus, como tendo deixado de dar forças em graça. Mas o tentado não esteve vigiando e orando, e pela fé não se apropriou das provisões que Deus tinha em abundante reserva para ele. Cristo nunca falhou a um crente em sua hora de combate. O crente tem que clamar a promessa e enfrentar o inimigo em nome do Senhor, e ele desconhecerá qualquer coisa semelhante a fracasso. Se você quer, a partir de hoje, nunca mais conhecer o fracasso espiritual, se você quer viver a sua vida para o resto dela, para o restante dela, ligado a Cristo, você precisa acreditar que a promessa que está na Bíblia, que Ele nos dará um novo coração, que Ele quer habitar em mim, que Ele quer me transformar, que Ele quer que as minhas obras sejam as próprias obras dEle em mim. Eu preciso clamar, me ajoelhar e falar: Cristo, eu não tenho poder em mim, eu sou fraco, eu muitas vezes me irrito, eu muitas vezes tenho um temperamento que não reflete o teu caráter, eu muitas vezes, o Senhor conhece, mas eu sei que tu dissestes que tu me darias um novo coração. E acreditando nessa palavra, nos apegando a Cristo, isso não vai demorar 15 dias, 1 mês. Mas da mesma forma que Deus disse, haja luz, e houve luz, Ele pode dizer, haja um novo coração para o Roberto, haja um novo coração para o Estevão. E no mesmo momento, esse novo coração pode existir. Nesse mesmo momento, a justiça de Cristo pode estar sobre mim e sobre você. Temos um maravilhoso amigo em Jesus, que veio para salvar seu povo da transgressão da lei. O que é pecado? A única definição de pecado é que é a transgressão da lei. Então aqui está Jesus Cristo, que vem direto e nos comunica sua justiça, a justiça de Cristo. Não podemos vencer em nossa própria força, mas pela fé nele, se você crer em Jesus Cristo, você o terá hoje. Então, Jesus Cristo, ele está pronto para nos comunicar a sua justiça. E se eu quiser, se eu crer que a mesma palavra que disse haja luz e houve luz, se eu acredito que essa mesma palavra diz para mim, haja um novo coração, e se eu acredito e aceito que é para mim, eu posso ter quando? Daqui 15 dias, daqui 1 semana, eu posso ter hoje. Essa é a maravilhosa promessa de Cristo para mim e para você. Ele pode habitar em mim e em você, mediante uma comunhão viva com Ele. E eu gostaria de ler mais um texto que é o meu texto favorito sobre o assunto e o meu texto do Espírito de Profecia favorito de todos. Que ele mostra o que é o ser humano ligado ao poder divino. Qual é o nível em que nós podemos alcançar quando Cristo habita em nós. Cristo, por seu exemplo, tornou evidente que o homem pode permanecer íntegro. É possível aos homens ter poder para resistir ao mal, poder que nem a terra, nem a morte, nem o inferno conseguem dominar. Poder que os colocará onde alcancem vencer como Cristo venceu. Neles pode combinar-se a divindade e a humanidade. Poder que nem a terra, que nem a morte, que nem as tentações, que nem os conflitos, que nem a morte, que nem a vida, que nem nada pode resistir, que nada pode dominar. Esse é o poder que Cristo está pronto para nos comunicar. Basta nós nos entregarmos a Ele e termos uma comunhão viva. Assim, e somente assim, nós seremos cristãos vitoriosos, nos apegando à justiça de Cristo. É essa mensagem que eu trouxe aqui para vocês. Eu iria inicialmente dar a introdução, mas o nosso amigo Rubens Fernandes já fez a introdução, então eu aprofundei um pouco mais de como nós podemos conseguir. É só mediante uma comunhão viva
uma ligação viva e eterna com Deus. E isso pode acontecer hoje. Essa é a maravilhosa promessa de Cristo para nós. Nós vamos ter uma mensagem musical agora pelo nosso irmão Eric Silva, lá de Osasco, Aiás de Munhoz Júnior. Meditem muito bem nessa letra, pois essa letra é incrível para tudo que nós falamos aqui hoje e o que nosso amigo Estevão acabou de trazer através do Espírito Santo, para que eu e você possamos tomar nossa decisão. Essa música tocou muito no meu coração e acredito que vai tocar no de vocês também. Decidi servir a Ti de todo o coração, entregar-me por completo ao meu Rei. Decidi ser fiel e nunca mais negar que eu sou Teu e Tu és meu Deus. Decidi que as duras provas eu irei vencer, confiando tão somente em Teu poder. Decidi na escuridão eu hei de enxergar. Decidi ser Teu, decidi Te amar. Eu decidi servir a Ti, meu Rei, e não mais a dois senhores servirei. Eu decidi ser fiel a Ti, e não mais a dois senhores servirei. Decidi por Tua palavra em meu coração e viver a vida que Tu tens pra mim. Decidi que nem a morte me assombrará, pois a minha vida em Ti escondida estás. Decidi ser apenas um servo vencedor, dedicando a amar o meu irmão. Decidi doar-me mais e não questionar. Decidi ser Teu, decidi Te amar. Eu decidi servir a Ti, meu Rei, e não mais a dois senhores servirei. Eu decidi ser fiel a Ti, e não mais a dois senhores servirei. Eu decidi servir a Ti,